Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, dia 8 de agosto. Hoje a igreja celebra a memória de São Domingos. E o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 16, versículos 13 ao 23, que diz assim: Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu não pensas, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nós temos a profissão de fé de São Pedro. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. É uma profissão de fé. Verdadeiramente, Jesus é o Messias e Filho de Deus. E Jesus, diante da profissão de fé de Pedro, ele vai dizer: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Olha o detalhe. Porque não foi um ser humano que te revelou isso. A fé nos vem por revelação divina. É Deus que nos revela, é Deus que se revela a nós. Veja, os apóstolos chegaram à verdadeira fé em Cristo por revelação. E é esta revelação que hoje se chama o depósito da fé e que é transmitida de geração em geração pela igreja, pelo magistério. Então, veja, a fé nos vem por revelação, é um dado revelado, né? E Jesus diz isso para Pedro. Foi meu Pai do céu que te revelou isso. Meu Pai do céu que te revelou isso. Então, ele anuncia, né? Ele anuncia: Eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, construirei a minha igreja. Esta igreja que iria transmitir essa fé de Pedro, de geração em geração. E o poder do inferno nunca poderá vencer. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Só que Jesus depois ele dá uma ordem para que os seus discípulos não contem para ninguém que ele é o Messias. E aqui tem um outro detalhe interessante, por quê? Porque tanto os discípulos, Pedro, como nós vamos ver no próprio Evangelho, precisavam purificar a ideia
acerca do Messias. Porque qual era a ideia ou a mentalidade que os discípulos, que os judeus tinham sobre o Messias? É que o Messias seria um grande rei político poderoso, que viria para estabelecer a paz social, que iria bater de frente com o Império Romano. Então seria um rei poderoso. Então era inconcebível, por exemplo, que o Messias sofresse e morresse. Só que no Evangelho, depois, Jesus começa a mostrar para os seus discípulos que ele deveria ir a Jerusalém e sofrer muito, da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei. Então vejam, o que Jesus falou diante da mentalidade que os discípulos tinham, então foi uma coisa que veio confrontar. Uma ideia não se batia com a outra. Por isso que aí nós entendemos a atitude de Pedro. Quando Jesus fala que vai sofrer, Pedro toma Jesus à parte e diz o quê? O que que Pedro diz? Senhor, Deus, Deus, é, Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Por quê? Porque não era concebível que o Messias sofresse e morresse. Ele veio para vencer, para ser vencedor, para ser semelhante ao rei Davi, né? Vencedor das batalhas, das guerras. Então Jesus vai dizer que vai morrer? Não dá. E aí Jesus repreende Pedro. Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus. Olha, não pensas as coisas de Deus. Meus irmãos, uma fé verdadeira, madura, bem formada, é aquela que nos leva a pensar as coisas de Deus, a pensar como Deus. Por isso que a fé da igreja é uma só. Diferentemente das seitas, até mesmo de outras denominações cristãs, que cada um acredita no que quer, que pensa o evangelho do jeito que quer. Não. A fé católica é esta fé de Pedro que foi dada pelo Pai do céu, revelada, que foi sendo transmitida aos outros, e todos aqueles que abraçavam a fé em Cristo recebiam a mesma fé. Vimos lá nos Atos dos Apóstolos, por exemplo, que os fiéis, eles eram assíduos no ensinamento dos apóstolos. Esse ensinamento, repito, essa fé que foi sendo transmitida até os dias de hoje, assim vai continuar. Nós, católicos, temos uma única fé, e São Paulo diz isso, né? Há uma só fé. E é a esta fé que somos chamados a sermos fiéis. Guardarmos a fé, vivermos a fé, testemunharmos e professarmos e anunciarmos a fé, para que Jesus seja conhecido verdadeiramente e glorificado. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.